Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Magra Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer a vocês informações importantes sobre o emagrecimento e eu vou tratar de temas atuais sobre a perda de peso, sobre coisas que a gente ouve falar, vou dar um toque profissional e tornar esse assunto simples e acessível a todos. Se vocês ficarem com qualquer tipo de dúvida, escrevam nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Meu nome é Júlia Leite, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento, sobretudo feminino, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. O tema de hoje são, na verdade, os conceitos básicos da nutrição. Para que vocês possam entender melhor os outros vídeos, entender um pouquinho mais de nutrição e alimentação, tem alguns conceitos que são básicos, super interessantes e importantes. Então eu vou falar para vocês um pouquinho do que é nutrição, o que são os nutrientes, então o que é carboidrato, proteína, gordura. Vou explicar um pouquinho como que a gente equilibra esses nutrientes na alimentação, vou falar um pouquinho da água, vou falar também de alguns conceitos super importantes como digestão, metabolismo. Metabolismo a gente ouve demais falar por aí, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é rápido, por isso eu não consigo emagrecer. Vou falar um pouco desse conceito e alguns conceitos e frases e dúvidas que a gente ouve muito por aí. Então, o que é um produto sem lactose? O que é um produto sem glúten? O que é uma low carb? O que é uma cetogênica? Vou falar um pouquinho desses conceitos. Shake, para que serve um shake? Então, fica comigo até o final, que esse vídeo tá muito legal. Vamos começar então? O que é nutrição, gente? Nutrição é um curso da graduação, né? Graduação em nutrição, que é a graduação que eu me formei, vocês sabem. Nutrição é uma profissão, né? Eu sou nutricionista, porque eu fiz a faculdade de nutrição, mas a palavra nutrição, o que ela significa? Ela é receber, utilizar, eliminar nutrientes através da ingestão de alimentos e líquidos. Então, nutrição não é desde que você comeu, colocou aquele alimento na boca, até ele ser absorvido, digerido, excretado. Então, nutrição é o processo todinho. Nutrientes. O que são nutrientes? É o que tem ali naquele alimento que vai nos nutrir. Os nutrientes, eles são divididos em dois grupos, os macronutrientes, os maiores, e os micronutrientes. Vou falar um pouquinho para vocês dos macronutrientes. Quais são eles? São 3. Carboidrato, gordura, lipídios e as proteínas. Eu tô com a minha mesa linda aqui para dar alguns exemplos para vocês. Então, vamos falar primeiro dos carboidratos. Aqui nesse prato, eu estou com alguns exemplos de carboidratos. Então, o milho, por exemplo, é rico em carboidrato, dá para fazer farinha de milho, salgadinho de milho, bolo de milho. Milho é uma fonte de carboidrato. As farinhas, aqui eu tenho pãezinhos, né? Então, fontes principalmente de carboidrato. Mas o carboidrato, ele está também em outros alimentos. Por exemplo, as frutas. As frutas também têm carboidrato. Para que servem os carboidratos? Os carboidratos, eles são a primeira fonte de energia para o corpo funcionar, para o cérebro funcionar, para a gente conseguir viver. Os carboidratos, independente de ser um carboidrato simples, ou seja, aquele que vai ser absorvido rapidamente. O que é um carboidrato simples? Aquele de uma farinha refinada, de um açúcar. Se ele for um carboidrato simples, ele é absorvido mais rapidamente, vira açúcar no sangue rapidão, a gente vai produzir muita insulina, enfim, eu vou explicar isso numa outra aula. Mas independente de ser um carboidrato simples, de absorção mais rápida, ou um carboidrato mais complexo, ou seja, aquele que tem fibra, aquele que é feito de mais do que uma molécula, né, de açúcar, por exemplo, eu estou tentando simplificar o máximo possível. Independente do tipo de carboidrato, ali no final ele vai virar glicose, vai virar açúcar no nosso sangue, que é a primeira fonte de energia. Então, carboidrato é vilão, gente? Não necessariamente. Vilão na alimentação são os excessos, é o desequilíbrio. Então, o carboidrato
em equilíbrio, carboidrato de qualidade, ele é fundamental e ele deve estar presente na nossa alimentação, tá? Agora, então, vou falar de mais um macronutriente, vou falar da proteína. Proteína, o que eu trouxe para ilustrar aqui? Os ovos, trouxe também um pedaço de carne. Quais são as principais fontes de proteína? Proteínas animais, carne, peixe, frango, ovos, carne de porco, carne bovina. E também existem várias e ótimas fontes de proteína vegetal, sobretudo os grãos. Soja, ervilha, lentilha, grão de bico é riquíssimo em proteína, a quinoa, por exemplo, um shiitake, um shimeji, os cogumelos. Então, são todos excelentes fontes de proteína. Uma observação que é sempre importante, né? Esses alimentos que eu falei, eles têm bastante proteína. Proteína é o macronutriente principal, mas ele não é feito só de proteína, por exemplo. O ovo, deixa eu explicar com esse exemplo. O ovo, ele é riquíssimo em proteína, mas ele também tem gordura. Então, a clara é basicamente proteína. A gema tem um pouco mais de gordura, que é o próximo macronutriente que eu vou falar. Então, os alimentos, eles têm vários macro e micronutrientes ali misturados. Mas quando eu dou exemplo de alimentos ricos em carboidrato, alimentos ricos em proteína, quer dizer que o macronutriente principal é esse que eu dei de exemplo, tá bom? Então, proteína, gente. Proteína, ele é que constrói os músculos, que constrói a maior parte das células. Então, é um nutriente fundamental. Proteína, nós temos uma quantidade correta para consumir no dia, nem muito, nem pouco, mas existe um mínimo. E nós, ocidentais, nós brasileiros, nós temos um hábito alimentar pobre em proteína. Então, eu costumo dizer, eu falo muito no consultório, que eu começo a fazer um plano alimentar pela proteína. Seja de fonte animal, de fonte vegetal, depende do hábito da pessoa. Hoje em dia é muito comum pacientes, sobretudo adolescentes, que ou já estão parando de comer carnes, proteínas animais, ou querem parar. Então, a gente tem que adequar de acordo com o hábito, de acordo com a escolha de cada paciente, mas é um macronutriente que eu começo o plano alimentar por ele. Então, pelo menos 0,8 gramas de proteína por quilo de peso é fundamental. Agora, imagine uma pessoa, e isso é muito comum o brasileiro fazer. Imagina a pessoa acordou, tomou café com açúcar e pão normal, pão francês com manteiga. O que ela ingeriu basicamente? Carboidratos simples do açúcar, carboidratos simples do pão e um pouquinho da gordura da manteiga. Ingeriu proteína? Nada. Aí no meio da manhã, come uma fruta. Qual o macronutriente principal da fruta? Carboidrato, a frutose. Nada de proteína. Aí chegou no almoço, nossa, vontade de comer uma massinha. Aí comeu um nhoque, por exemplo, um macarrão ao sugo ou ao molho branco. O que ingeriu de proteína? Quase nada. Aí à tarde deu fome, comeu uma bolachinha. E de noite tomou um caldo verde. Ali só a batata, uma folha. Essa pessoa praticamente não ingeriu proteína. Aí o que vai acontecer? O corpo vai começar a degradar proteínas armazenadas, vai começar a comprometer o músculo, a médio e longo prazo vai gerar uma doença que a gente chama de sarcopenia, que antigamente existia só nos idosos, hoje em dia tem pessoas com 30 anos com sarcopenia, com perda de massa muscular. Mas não vamos entrar nessa questão de doenças. Eu estou exemplificando que é muito comum a alimentação estar deficiente em proteína e não é difícil a gente adequar. Basta consumir fontes proteicas em todas as refeições. Então, num café da manhã, num lanche da tarde, pasta de amendoim, de preferência sem açúcar, pasta de grão de bico, ovos mexidos, omelete cozidos, queijos, iogurtes, o próprio leite, né, para quem tem o hábito. Em outro vídeo a gente vai falar sobre leite, lactose e derivados, atum, peito de frango, os queijos, não sei se eu já falei, e nas refeições principais, carne, peixe, frango, ervilha, lentilha, feijões, então não é difícil. E
caso a pessoa não consiga através da alimentação, existem suplementos proteicos excelentes, de excelente qualidade, por exemplo, um whey protein, até um colágeno, um BCAA, são suplementos proteicos que a gente consegue usar com uma facilidade muito grande. É muito importante também, com o passar dos anos, os idosos acabam tendo uma palatabilidade menor, acabam comendo menos carne, a questão da mastigação. Então é muito importante estarmos atentos à quantidade de proteína dos idosos, das pessoas mais velhas. E aí a suplementação é super indicada, mas logicamente precisa de um profissional de saúde para analisar, fazer um recordatório alimentar, fazer os cálculos para poder passar a melhor suplementação para aquela pessoa. E o terceiro macronutriente que eu vou falar hoje são as gorduras, os lipídios. E eu trouxe aqui de exemplo para vocês azeite, que é uma gordura super boa de qualidade, trouxe alguns amendoins, então as oleaginosas em geral, amendoim, castanha do Pará, de caju, nozes, são gorduras também de ótima qualidade e são gorduras também as saturadas, de origem animal, as gorduras trans, aquelas muito usadas na indústria, que são bem ruins para a saúde, os óleos vegetais, então de soja, de milho, de girassol, as margarinas, que são feitas de óleo vegetal, manteiga, creme de leite, são fontes de gordura. Gordura não é vilão, gente. Nenhum macronutriente é vilão. O vilão é o desequilíbrio. Mas as gorduras nós precisamos, elas são fundamentais para a nossa saúde. Para emagrecer, para perder gordura, a gente precisa de gorduras boas, para deixar a membrana da célula mais permeável, para que aquela gordura saia da célula e vá para o processo de oxidação, por exemplo. Então, não tenham medo de gordura, tenham medo de gorduras ruins e do excesso delas. Azeite extra virgem de preferência é super recomendado o consumo diariamente. Óleo de coco é uma coisa super saudável. Óleo de gergelim, por exemplo, um óleo de linhaça. Então, são todas gorduras boas. Castanhas e oleaginosas, eu só peço para tomar cuidado com a quantidade, porque a gordura é o macronutriente que mais tem caloria. Então, a gente tem que ter cuidado com a quantidade. Falando em calorias, os macronutrientes, então, carboidrato, proteína e gordura, eles têm calorias e a composição deles no seu dia, a quantidade que você come, vai dar o total de calorias do dia e aí você vai engordar ou emagrecer, dependendo da quantidade deles e da composição, quanto que cada um vai ter na dieta. 1 grama de carboidrato, aqui nossos carboidratos, tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, a gente tem que ter cuidado com a gordura e consumir as de qualidade. E outra, não chega a ser um macronutriente, mas que também tem calorias, é importante falar, é do álcool. Vocês sabiam que o álcool tem calorias? O álcool tem 7 calorias, 1 grama de álcool tem 7 calorias. Então, aquele papo de que o álcool engorda, que o consumo excessivo de bebida alcoólica engorda, isso é verdade. Primeiro, porque ele tem calorias, e segundo, porque normalmente, quando se ingere álcool, vem um petisco junto, normalmente é um petisco frito. Quando a pessoa está ali descontraída, petiscando, comendo alguma coisa e bebendo, não conta muita quantidade. E aí aquele excesso pode comprometer, sim, a alimentação, a saúde. E outra coisa, o álcool, muitos deles têm carboidrato ali junto. Então a cerveja, por exemplo, tem cevada, tem trigo, tem malte. Então, além do álcool, tem a caloria do carboidrato. Outro exemplo, uma caipirinha, por exemplo, vai ter a caloria da fruta, vai ter a caloria e o carboidrato de um açúcar, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado e tem que ter equilíbrio na dieta. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os micronutrientes. Quais são eles? As vitaminas, os minerais e os fitoquímicos, né? Fitoterápicos. Então, vitaminas, existem inúmeras, são fundamentais para muitas funções do nosso organismo, eu vou falar de algumas. Então, vitamina A, vitamina B e todo o complexo B, B1, B6, B9,
Vitamina C, vitamina D, que é uma das únicas que o nosso corpo produz, sintetiza. E aí, só para a gente separar um pouquinho, existem vitaminas lipossolúveis, ou seja, aquelas que o corpo consegue armazenar um pouquinho mais, porque elas são solúveis em gordura, e as hidrossolúveis, aquelas que a gente precisa consumir numa quantidade um pouquinho maior, que são solúveis em água. Então, falando um pouquinho das vitaminas lipossolúveis, quais são elas? Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, elas solúveis em gordura. Inclusive, quando a gente vai fazer uma suplementação dessas vitaminas, o ideal é essa suplementação ser feita próximo de refeições, porque as refeições normalmente têm ingestão de gordura, ou seja, a absorção dessas vitaminas lipossolúveis vai ser melhor. Eu falo muito, é muito comum a suplementação de vitamina D, e eu sempre falo, vitamina D, a suplementação deve acontecer próximo dos horários de refeição. E um pouquinho de fitoquímicos, né? O que são os fitoquímicos? Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, um própolis, aqui eu tenho uma cavalinha, eu tenho um anis estrelado. Então são substâncias, são fitoterápicos, são substâncias que não têm calorias, mas têm uma função importante para o organismo, normalmente fazem bem para o organismo. E através até de suplementações, na forma de cápsulas ou na forma caseira mesmo, em pó, na forma de um chá, a gente consegue resultados fantásticos na saúde. Vou falar também sobre isso em outros vídeos. E o que falta eu falar que é fundamental? A água. Vou até beber um pouquinho, que eu já falei muito, né? A água, gente, a água não tem calorias, não é um macronutriente, mas é fundamental para todo o bom funcionamento, nutrição do corpo. A água, qual que é a quantidade que a gente tem que ingerir por dia? Ouve-se muito falar de 2 litros. 2 litros por dia. De onde que surgiu isso? É porque o nosso corpo, ele gasta, ele excreta, ele utiliza para funcionar bem aproximadamente 2 litros e meio de água por dia. Mas a recomendação de hidratação diária é de aproximadamente 35 ml por quilo de peso. Então, um homem de 1,80 m, 1,90 m com 100 quilos vai precisar de 3 litros e meio de água. Uma mulher menorzinha de 1,5 m com 50 quilos vai precisar de menos de 2 litros de água. Isso eu estou falando do mínimo. Se essas pessoas fizerem atividade física, se a gente está num dia de muito calor, com muita transpiração, o consumo aumenta. No inverno, gente, é muito importante. No inverno a gente transpira menos, a gente tem menos sede. É muito importante manter a hidratação, manter a ingestão de água. Pode ser através de chás, mas a gente não pode deixar de consumir água, água mesmo. Eu costumo dizer que a gente toma banho com o quê? É com água, não é com chá, né? Então a gente lava, higieniza o corpo por fora com água. E a gente precisa de água também para fazer esse processo de limpeza, de higienização por dentro. Isso é muito importante. Quem não gosta muito de água, primeiro ponto, a gente acostuma. E segundo ponto, use outras alternativas. Faça uma água saborizada, por exemplo, coloca umas fatias de maçã dentro da água, coloca um hortelã, um gengibre, para ficar com um leve gostinho, ou tome chás, mas é importantíssima a ingestão de água mesmo. Uma dica importante para quem não tem esse hábito, tem uma garrafinha próximo de você, para sempre que olhou para a garrafinha você toma um pouquinho de água, aplicativos, despertador do celular para te lembrar que você tem que beber água. Que mais? Eu falo muito no consultório, tem o hábito de acordar, tomar um copo, esse copo tem 200 ml. Tomou um copo de 200 ml ao acordar e antes de dormir, é igual remédio, é fundamental. Tomou essa água logo de manhã que acordou, passando 1 hora, 2, vai dar vontade de fazer xixi. Você vai no banheiro, saiu do banheiro, fez xixi, vamos repor, mais um copinho de água. Vai no banheiro fazer xixi de novo, e aí vai repor com mais um pouquinho de água. Ontem aconteceu um negócio curioso. Eu tenho a minha filha, bebe pouquíssima água, minha filha tá com 7 anos. E de manhã eu falei, filha, você tomou água hoje? Ela falou, não, mamãe. Eu falei, então toma.
Aí ela falou, mas por que eu tenho que beber água se vai sair no xixi? E aí eu expliquei, eu falei, filha, a água entra por aqui, pela boca, ela vai fazer um monte de função boa pro seu corpinho, vai excretar nutrientes, vai limpar o seu corpo e sai na forma de xixi. Então é mais ou menos isso, é super importante. Sintomas de falta de água, pele seca, mau humor, desânimo, dor de cabeça, é um sintoma super comum da falta de água, e sede. Sentiu sede quer dizer que o corpo já passou do ponto, que já tá, como é que eu posso dizer? É um sintoma físico já da falta de água. Então não tem que beber água quando sente sede, tem que beber água várias vezes ao dia, sem sentir sede. Agora, já que já falamos de macronutrientes e micronutrientes, eu vou falar um pouquinho de digestão, absorção, excreção e metabolismo. Então, o que é digestão, gente? Comemos um alimento, mordemos ali um alimento, já começa o processo de digestão, de quebra daquele alimento na boca, através da amilase salivar, que começa a quebrar o carboidrato, através da mastigação. Já começa o processo de digestão, que a maior parte dele acontece no estômago, com o auxílio dos sucos e enfim, que tem lá no estômago. Depois vai acontecer a absorção, sobretudo acontece no intestino grosso, intestino delgado, até a excreção, que é ali eliminar aquilo que sobrou, aquilo que não foi digerido, aquilo que não teve utilidade para o organismo. E no meio desse sistema todo, é fundamental ele acontecer de uma forma correta, de uma forma equilibrada. Como que esse sistema vai funcionar direito? Se nós tivermos hábitos de vida saudável, se a gente comer coisas saudáveis, então tem alimentos fundamentais, por exemplo, as fibras. As fibras onde que eu encontro? Nos produtos integrais, nas frutas, nas verduras. Então eu vou falar do que comer em outros vídeos, mas é importantíssimo uma dieta equilibrada e correta para essa saúde intestinal, essa saúde gástrica, esse processo de digestão, absorção e excreção funcionar perfeitamente. Metabolismo, tenho certeza que vocês estavam esperando esta definição. O que é metabolismo, gente? É o equilíbrio, é o controle entre anabolismo e catabolismo. Meu Deus, ficou mais difícil ainda, né? Vou explicar. Anabolismo, o que é anabolismo? É sintetizar, é formar células. O que é o catabolismo? É quebrar células. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo ali atrás da proteína, quando a gente não come proteína suficiente, o que vai acontecer? A gente vai perder massa muscular, vai ter um catabolismo, uma quebra de proteínas ali que estão armazenadas no nosso corpo, uma quebra de músculo. Quando a pessoa começa a ficar mais forte, vai para academia, come bastante proteína e fica mais musculoso, acontece uma síntese, uma formação de células musculares. Então essa é a diferença de anabolismo e de catabolismo. Esse equilíbrio, esse controle é o nosso metabolismo. Então, o que afeta o metabolismo? O que torna o metabolismo mais rápido ou mais lento? Primeiro que é importantíssimo que isso é muito individual, tá? Então, metabolismo rápido ou lento tem uma questão de individualidade fundamental, mas hormônios, então isso é super importante. A regulação de hormônios de forma geral, e um dos hormônios que mais tem relação com o metabolismo são os hormônios tireoidianos, então T3 e T4. A faixa etária, então quanto mais passa o tempo, quanto mais velhos vamos ficando, teoricamente mais lento fica o metabolismo. Por quê? Principalmente, cada ano que passa, sobretudo após os 35 anos, nós temos a tendência de perder massa muscular e no lugar é completado com massa de gordura. A gordura, ela gasta menos calorias em repouso do que o músculo, do que a célula muscular. Então, cada ano que passa, eu vou perdendo músculo, eu vou ganhando gordura, o corpo vai trabalhando mais devagar. O nosso metabolismo basal vai ficando mais lento. O que é metabolismo basal? É a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta em repouso.
Imagina um dia que você tá ali meio com febre, que você fica deitado o dia inteiro. Você fica praticamente em metabolismo basal. É o mínimo que o seu corpo precisa para funcionar, para o coração bater, para o cérebro funcionar. Então esse é o basal. E o basal, quanto mais acelerado, melhor. Mais calorias seu corpo vai gastar parado. Então, quanto mais passa a idade, quanto mais avança a idade, mais lento vai ficando esse metabolismo basal. Então, o que a gente tem que fazer para ele acelerar? Nós temos que ganhar massa muscular, temos que fazer exercícios de força, sobretudo uma musculação. Eu falo muito de musculação, vocês vão ver eu falar muito isso nos vídeos. Então, é fundamental. Outro fator que influencia diretamente o metabolismo é a composição corporal, como eu falei para vocês. Doenças, então tem doenças que mexem diretamente com isso, e a questão genética. Então, existem pessoas que geneticamente têm um metabolismo mais lento do que outras. Mas isso quer dizer que a pessoa vai ganhar peso, que a pessoa vai ser gorda, que vai ser obesa? Não. Quer dizer que ela tem o gene mais favorável ao metabolismo mais lento. Mas qual que é a notícia boa? Através de uma alimentação adequada, através de uma suplementação, uso de fitoterápicos adequados, nós conseguimos melhorar essa nossa composição genética e com relação ao metabolismo, com relação até a outras doenças. Mas é possível, só precisa de uma orientação correta e de disciplina. Outra coisa que eu gosto muito de falar com relação ao metabolismo é que todo metabolismo nós conseguimos turbinar. Meu metabolismo é lento, ok, mas eu acho que vocês entenderam que a gente consegue mudar ele a nosso favor, tá bom? O importante é entender a sua individualidade, procurar ajuda profissional de um nutricionista, de um médico, enfim, tá bom? Mas é possível. E agora eu vou falar para vocês de algumas definições que a gente ouve muito por aí relacionada à nutrição, relacionada à alimentação, né? Alguns conceitos. Quando a gente fala zero lactose, zero glúten, o que acontece? Lactose está muito em alta, eu vou falar um vídeo só sobre isso. Lactose é o açúcar do leite. Então, é a fração de açúcar de carboidrato ali do leite. Lactose é uma coisa inflamatória, uma coisa que não faz bem, mas eu preciso eliminar a lactose para as pessoas que são intolerantes. Mas a população em geral, nós não precisamos ingerir lactose e leite diariamente. Então, eu costumo falar para os pacientes, quem gosta muito ali do café com leite, de tomar leite, um dia você toma o leite, outro dia você toma um chá, outro dia você toma um suco detox, outro dia você toma um café. Não precisamos dele todo dia, mas também não precisamos só consumir produtos sem lactose, tá bom? Precisa haver um equilíbrio e uma orientação individualizada. Glúten, gente, glúten, tem aqui, ó, no nosso pãozinho. O que é o glúten que se fala tanto? Onde tem o glúten, né? Tem no centeio, na cevada e no trigo. Então, independente de ser um pão branco ou de ser um pão integral, ele vai ter glúten, porque o trigo tem glúten. Glúten também é uma porção ali do carboidrato, é uma parte ali do trigo que também é inflamatória, é a mesma teoria ali da lactose, a gente não precisa tirar completamente, a não ser que a pessoa tenha alguma doença que não possa consumir o glúten, por exemplo, pessoas celíacas, mas temos que diminuir o consumo sim, para diminuir a inflamação, para termos mais saúde. Tem gente que consome trigo 3 vezes ao dia, come pãozinho de manhã, come uma massa, por exemplo, no almoço e come uma bolachinha à tarde. É muita coisa, imagine isso todo dia, uma vida inteira. Não precisamos dele todo dia, precisa do equilíbrio. Óleo de coco, óleo de ômega 3 também é uma coisa que se fala muito. Então eu tô dando essas introduções para vocês porque são todos temas que eu vou falar com detalhes posteriormente. Escrevam inclusive nos comentários se tem algum tema que interessa mais para vocês, o que vocês acharam desse vídeo, para que eu consiga ir gravando de acordo com as dúvidas de vocês, para atender e clarear essas ideias para vocês. Outro conceito que tem se falado muito
é a questão do low carb e da cetogênica. Para explicar o que é, eu vou falar um pouquinho para vocês da pirâmide alimentar. Vocês já devem ter ouvido falar. Quando eu me formei lá, 18 anos atrás, quase 19, a gente aprendia, e vocês devem ter ouvido falar, numa pirâmide alimentar, onde a base ali, 70% dela eram carboidratos, o meio dela eram as proteínas e a pontinha ali gordura. Essa pirâmide veio sofrendo várias alterações, não quer dizer que ela era errada, quer dizer que o conhecimento na época dizia isso, e hoje em dia existem conceitos mais modernos, através de estudos científicos, então a gente foi descobrindo coisas mais adequadas. Essa pirâmide não considerava o tipo de carboidrato, era carboidrato, seja de um pão branco, seja de um integral, seja de um milho, enfim, era carboidrato. Hoje o que se fala muito? Em low carb. Low carb é a gente diminuir a parte do carboidrato da alimentação. Então, se ali naquela pirâmide dizia para consumir 60%, 70% de carboidrato, se eu consumir 40% da minha dieta, né, do meu dia de carboidrato, já é low carb. Já é menos carboidrato do que aquele recomendado anteriormente. Então, low carb é consumir menos carboidrato. Eu gosto bastante de uma dieta low carb como estilo de vida, que seria um consumo mais ou menos de 30% da sua dieta em carboidrato, mas a recomendação é individual. Mas eu gosto bastante, inclusive escolher os melhores carboidratos, claro. Cetogênica, o que é a cetogênica? Ela é uma low carb, porque a gente diminui muito o carboidrato, só que a gente coloca uma quantidade diária de no máximo 30, 40 gramas de carboidrato por dia. Então, quando a gente consome quase nada de carboidrato, o nosso corpo, a gente não tem glicose ali circulante suficiente para virar energia. Então, nosso corpo precisa produzir energia. Ele produz corpos cetônicos como fonte de energia. Por isso, a produção de corpos cetônicos, por isso chama dieta cetogênica. Então, ela é indicada para uma perda de peso mais acelerada, sim, mas é uma das funções só, ela é indicada para pessoas com doenças autoimunes, doenças inflamatórias. Tem vários estudos que relacionam uma dieta cetogênica com autismo, síndrome de Down, enfim, tem várias indicações. Mas lembrando, deve ser feita com acompanhamento nutricional ou médico, tá bom? E ela é uma estratégia, ela não vai ser feita a vida inteira, por exemplo, ela vai ser feita em alguns momentos. Shake também é uma coisa que muita gente me pergunta, shake emagrece, shake é bom? E a resposta, como muitas na nutrição, é depende. Depende do shake, depende do horário. Eu não recomendo trocar alimentações por cápsulas, trocar alimentações por shake, porque a alimentação, ela é mais do que nutrir. Ela tem uma questão social, ela tem a mastigação, ela tem o cheiro. Então, assim, é muito mais do que simplesmente o nutriente. Então, um dia ou outro, uma refeição que você não conseguiu fazer, estava na rua, estava atrasado, bons shakes podem ser indicados, mas não substituir todo o almoço e a janta da semana toda, do mês todo por shake. Isso não é legal. E fora que o shake é uma coisa industrializada. Como é que você troca um prato de legumes, verdura, proteína, de comida de verdade por um shake? Não tem muita lógica. Mas nosso tema está acabando. Espero ter tirado várias dúvidas de vocês. Espero ter conseguido esclarecer esses temas, esses conceitos básicos da nutrição. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses temas. Vai ter vídeo só de carboidrato, vai ter vídeo só de gordura, de lactose, de glúten. Mas esses conceitos são muito importantes para que a gente possa continuar falando de nutrição e de alimentação. Até a próxima, gente!